Olá, meus amigos e minhas amigas da nossa Casa do Caminho, muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, graças a Deus, né? Esse livro aqui que é o nosso farol, nosso guia. E nós estamos hoje, vamos estudar, começando o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E nós vamos estudar hoje, de 1 a 5, injúrias e violências. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo propriamente dito, nós vamos fazer uma pequena prece, vamos pensar em Jesus, pedir a Ele que irradie a sua luz sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, os nossos amores, os nossos queridos, e que nós possamos, Senhor, através desses ensinamentos que Ele nos traz, irmos nos modificando, porque é essencial e o momento é esse, não dá para esperar mais. Então, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, profundamente agradecidos por todas as bênçãos recebidas, Senhor. Sabemos que Tu estás no controle de tudo. Sabemos que Tu estás no controle desse planeta azul, em que Tu és o governador. E que nós não temos que ter medo de nada. Nós temos que seguir as leis divinas, isso sim. Porque o importante para cada um de nós é a nossa evolução como espírito. Nós sabemos disso. Então, Jesus, nós te agradecemos a Ti, a nossa Mãe Maria, e pedimos, fica conosco, Senhor, em todos os minutos da nossa vida, nos protegendo, nos amparando e nos ajudando, Senhor, a darmos aquela guinada que estamos precisando do autoconhecimento para que a gente possa realmente te seguir. E te seguir sabendo que somente Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigada por tudo, Jesus, e que seja em Teu nome, e que seja em nome da nossa Mãe Maria, que seja em nome de toda a espiritualidade amiga, que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui. É interessante que eu apesar de nós estarmos através da internet, eu nunca me apresento, né? Porque eu para mim, eu já estou na casa do caminho, conversando com vocês e todo mundo me conhece. Mas, se por acaso alguém não me conhecer e estiver vendo esse vídeo, eu me chamo Marilda, sou uma trabalhadora da Casa do Caminho e hoje nós estamos fazendo, como todas as semanas são feitos os estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Toda a codificação de Kardec é feita mais pela internet, são só esses dois, e às quartas-feiras também tem o estudo do Evangelho. Então, eu queria pedir a vocês agradecer primeiro a vocês pela audiência, digamos assim, por terem a paciência de estar comigo aqui. E é o que eu digo sempre, né? Amigo é amigo. Amigo não se compra, se conquista. E eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos na Casa do Caminho, quiçá todos da casa. Então, meus queridos, vamos começar o nosso estudo? Bom, hoje o nosso tema é injúrias e violências. Nunca um tema foi tão atual como está agora, né? Porque, olha, injúrias e violências sempre existiram, né? Tanto que Jesus, quando recebeu os mandamentos de Moisés, das leis de Deus, e que veio entre nós para nos ajudar a entender essas leis, naquele tempo, as pessoas tinham dificuldade de entender, viviam muito materialmente, e continuam assim até os dias de hoje. Então, cabe a cada um de nós, né? Cabe a cada um de nós
refletir muito sobre esse assunto e todos os assuntos que o Evangelho nos traz. Por quê? Porque nós temos que... Tem uma musiquinha lá na evangelização infantil que a gente... Você sempre vê que todo mundo só pede a paz. Queremos a paz, que o mundo está muito violento e só se vê violência agora, então está uma coisa horrorosa. Mas a musiquinha diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, com certeza eu tenho amor do coração. Então, a musiquinha, essas palavras, nós temos que trazer para dentro do nosso coração. Porque o que Jesus veio trazer para nós? Um mandamento maior que a lei do amor. Enquanto nós não aprendermos a amar verdadeiramente o nosso irmão, o nosso companheiro de caminhada, nós não conseguiremos a paz tão almejada que nós vivemos pedindo a Deus, rezando e pedindo a paz, queremos paz, queremos paz. Que paz é essa se a gente não consegue ter essa paz interiormente? E como obter essa paz? Como a gente ajudar na paz do mundo em dias tão violentos? É um caso a pensar e nós vamos estudar aqui hoje. Então, Jesus, quando esteve lá no Sermão da Montanha, vem trazendo as bem-aventuranças, 3 itens aqui estão no Evangelho de Mateus que Kardec colocou aqui, depois ele vem explicando direitinho isso, né? Então ele fala assim: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Todos esses 3 itens estão no Evangelho de Mateus. Então, a gente já começa a observar aí que Jesus chegou aqui, se fez homem, espírito puro, se fez homem para poder nos ajudar a entender esses mandamentos divinos. Porque somente assim nós conseguiremos a paz almejada que todo dia nós estamos pedindo a Deus. Porque a gente já está numa situação que a gente já não sai mais, não consegue mais nem sair de casa, de tanta violência. Parece dar a entender que a coisa cada vez está aumentando mais. E está, porque agora aqueles espíritos que estão assim ainda equivocados, eles estão botando a unha de fora. Então, tantas coisas estão acontecendo que a gente às vezes fica até... A gente não acredita. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim: nossa, parece o fim do mundo. Quem vive aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente fica triste, muito triste, porque não se pode ver mais um noticiário, porque só é o que também dá Ibope, né? Só tem problemáticas, violências muito sérias. Agora, abrangendo as escolas, crianças. Então, gente, olha só, o que Jesus vinha trazer para a gente está vendo agora que nada mudou naquele tempo. Parece até que está piorando, né? Parece até que está piorando agora, né? Parece que no tempo da barbárie de novo. Por que isto? Nosso planeta está entrando, mudando a sua categoria de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração.
mundo de expiações e provas, para o mundo está evoluindo, nós está evoluindo. E quem é que vai herdar este mundo regenerado? Os mansos e pacíficos. Porque quem continuar no erro vai desencarnar e vai ter que encarnar em outro mundo mais menos evoluído, talvez até menos evoluído que a Terra. Porque vai ter que aprender. Se não vai por bem, vai de outra maneira. Porque Deus não está nos castigando, Ele está nos ensinando. Nós estamos no mundo escola, no planeta escola, no planeta hospital, onde estão aqui os doentes do corpo e da alma. E aí é que está o grande X da questão para nós que somos espíritas. Nós, quando adentramos na nossa casa espírita, a gente sente a vibração amorosa que tem dentro daquela casa. E nós entramos naquela vibração amorosa. Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos amparados, porque, sim, a espiritualidade toda preparou aquela ambiência para nós. Só que nós ainda não conseguimos manter isto fora da casa. E aí vem essa questão aqui que nós vamos comentar hoje. A questão da injúria e da violência está muito forte em todo canto. Está dentro dos nossos lares, né? Porque nós ainda erramos muito. Está na sociedade, está nos campos de futebol, né? Ninguém respeita mais nada. Está na área política. Então, nós ainda não entendemos, parece que não entendemos, nos dias de hoje, que nós temos que respeitar a opinião do outro. Ninguém é obrigado a pensar como nós e agir como nós. Agora, nós temos a obrigação de agir da melhor maneira possível. E aí, mais uma vez, vem a questão: conhece-te a ti mesmo. Veja o que você precisa modificar em você para que você possa ir se melhorando. Porque você, quando está nessa vibração do mundo, que eu estou falando, fora da nossa casa espírita, nessa vibração do mundo, que é uma vibração pesada, você chega dentro de casa e você entra nessa vibração, você já traz para dentro da tua casa coisas não muito boas. Então, o que acontece? Daqui a pouco está todo mundo em desarmonia dentro da sua casa. O ambiente fica um ambiente pesado, fica um ambiente triste, porque um fala isso, outro fala aquilo, um briga daqui, outro briga dali, daqui a pouco está todo mundo brigando com todo mundo se desentendendo. Isso não é muito triste? Foi isso que Jesus veio trazer e nos ensinar. O nosso mestre, ele esteve aqui entre nós, ele ensinou o amor e vivenciou isso. É o que ele fala para a gente, o que ele pede para a gente. Então, onde é que estão escritas, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis divinas? Em nossa consciência. Deus, quando nos criou, ele inscreveu nas nossas consciências as suas leis. Nós sabemos perfeitamente. Então, lá no cantinho do nosso coração, estão todas as leis divinas, de todas as pessoas. Pode ser a pior pessoa do mundo. E aí, o que acontece? A gente para pensar que a gente entra na vibração ruim, usa o livre-arbítrio de uma maneira errada e depois vai ter que se quitar com a lei, porque não é aquilo. O que Deus quer para a gente é o nosso bem. O que Deus quer para a gente é que a gente evolua no bem. Deus não criou ninguém para o mal. Se existem pessoas más, foram as más escolhas que fizeram. Nós ainda erramos muito. Nós estamos numa doutrina que nos esclarece tudo, nos consola,
nos mostra nos estudos o que temos que fazer, o que devemos fazer, mas não somos obrigados. Ninguém aponta o dedo e fala, você tem que fazer isso. Não. Aí a gente, através do nosso livre-arbítrio, né? Aquelas escolhas que a gente pode fazer. Aí vem aquela história, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Questão de responsabilidade, questão de educação espiritual. Então, no momento que nós entendermos que se estivermos numa ambiência, digamos assim, em que a situação esteja complicada, nós temos que ser, devemos ser, se nós conseguirmos, a luz que irradia a paz ali naquela ambiência. Não é? Porque se nós conseguirmos isso, nós já abrimos a portinha do nosso coração, onde estão aquelas leis divinas, e deixamos aquilo irradiar. Porque se nós deixarmos isso aqui trancado e deixarmos somente o nosso livre-arbítrio agindo e irradiando esse peso que a gente traz de muitas e muitas encarnações, como é que a gente vai poder ser acudido por Jesus? Ele está esperando a gente. Ele não tem pressa. Agora, quem deveria e tem que ter pressa somos nós. Porque nós procuramos a felicidade. E a gente sabe que a felicidade não é deste mundo. Sabe por quê? Porque a felicidade não é questão material. A felicidade é questão consciencial, é questão moral. Quando você faz o bem ao teu irmão, sem interesse de nada, você começa a observar como isso é bom, como você se sente bem. É o que diz a musiquinha, se eu faço bem ao meu irmão, eu tenho a felicidade no meu coração. É isso. Então, seguindo. Então, vamos lá ver os comentários de Kardec. Né? Então, por essas máximas, essas 3 máximas que nós lemos agora, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito aos seus semelhantes. Aí tem uma hora que pergunta aqui assim, mas por que às vezes uma palavra que você diz assim mais ríspida causa tanto transtorno para você, espírito? Porque é sinal de que isso ainda está dentro de ti. Lá no outro estudo do Evangelho, Jesus fala assim, a questão das mãos não lavadas, né? Não é o que entra pela boca que prejudica, é o que sai da boca, o que você fala, o que você pensa, as atitudes que você tem contra as outras pessoas é que demonstram quem você é. Então, não adianta você botar aquela máscara de anjinho e se dizer, bom, eu sou espírita, eu sou uma pessoa... Gente, somos espíritas e seremos muito mais cobrados por isso, porque a doutrina espírita nos ensina tudo. Está tudo aqui no Evangelho, Livro dos Espíritos, tudo aqui. Nós só não seguiremos se não quisermos. Então, vocês vejam que a coisa é mais séria do que a gente imagina. Mas não que a gente faça, aí é que está a questão, a gente não vai fazer por temer o outro lado. A gente vai fazer no momento em que nós doutrinarmos o nosso espírito. Nós nos conhecermos, porque é tão fácil a gente chegar e dizer assim, e é o que a gente mais faz, né? Caramba, como é que pode fulano de tal ou fulana de tal falou isso assim assado para sua criança
ou para o seu marido, ou para o seu irmão, ou para o seu vizinho, sei lá o quê, qualquer coisa que você recrimine no outro, antes de recriminar no outro, tenha esse discernimento de olhar para dentro de ti e dizer, eu faço isso também. E não adianta tapar o sol com a peneira, não. Tem que ser sincero. Eu faço isso. Não precisa perguntar para ninguém, não. Pergunta para você. Faz. Infelizmente, a gente ainda faz. Com todo o estudo que a gente tem. A gente só é a cara de anjinho quando está lá na vibração de dentro da nossa casa. Quer dizer, eu não estou dizendo que nós estejamos... que a gente pegue o chicote e vai pá, 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 estou errado. Não, mas a gente tem que ter essa consciência. O tempo todo, a espiritualidade amiga vem nos alertando. Conhece a ti mesmo. Não aponta o dedo para ninguém. Aponta o dedo para ti. Olha o que você tem que mudar. E aí, a gente faz uma besteira, pelo menos eu sou assim, falo alguma coisa, de repente, que não tinha que falar, não deveria falar, me arrependo e falo, ai meu Deus, faça uma prece. Ai meu Deus, não vou fazer mais isso não. Nossa, que coisa horrorosa, porque eu não era para estar mais fazendo, eu cobro de mim, né? A gente tem que cobrar da gente. Só que, daqui a pouco, você está fazendo de novo. Então, o que é que isso demonstra para nós mesmos? Ainda não estamos prontos. Prontos que eu digo assim, prontos para ser manso e pacífico. Nós ainda usamos de injúria. O que é injúria? Ofensa, xingamento, algo que agride a dignidade de outro. Vai no trânsito, dirige aí no trânsito. Às vezes você nem fala pro outro, mas dentro do carro você está falando. O outro tá assim, o outro tá assim. Sempre o outro tá errado. Nós estamos sempre certos, né? O negócio é esse. E o que é violência? A violência tem uma gama de matizes, uma gama. Pode ser violência moral, violência psicológica, violência física mesmo, de machucar. Então, a violência é por palavras. Às vezes a pessoa bota o outro no chão com o que fala. Às vezes, bota até o filho. A criança faz lá uma besteira, aí a mãe já está nervosa, já está sem paciência, e aí já começa a falar um monte de besteira para a criança, chama disso, daquilo, aquilo. Gente, pode. Então, a violência está em todos os lugares. Está na nossa casa, está nos campos de futebol, está na política, está na rua, está em todo lugar. Então, como eu vou fazer para começar a trabalhar isso? Eu preciso, eu quero, eu gosto e quero a paz em redor de mim, em redor do planeta. Então, como vamos fazer? Num mundo tão violento como está agora. Vamos começar, como a gente acabou de falar. Primeiro, nós. No momento que nós trabalharmos suficientemente, desculpa, as nossas dificuldades, nós passaremos a irradiar amor para os nossos companheiros, em qualquer lugar que a gente vá. E quando estiver num lugar onde a situação estiver complicada, nós temos que ter a passividade de ajudar, naquele momento, a trazer a tranquilidade, a trazer as pessoas ao raciocínio lógico, que aquilo ali não é legal. E a gente consegue. A gente fazendo com amor, a gente consegue. Agora, se tu leva uma pedrada, tu pega a pedra e devolve, a coisa cresce, né? Cresce para o lado ruim. E a coisa tem que crescer para o lado bom, né? Então, meus amigos, vamos continuando.
É evidente que aqui, como em qualquer, esse Kardec comentando, qualquer circunstância, a falta que você comete é agravada ou atenuada pela intenção. Acho que a pessoa também nem tinha aquela intenção, mas no momento de estrambelho ele faz. Mas, em uma simples palavra, pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? Aí vem a explicação. É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Jesus veio trazer um mandamento maior. Ele trouxe todos os mandamentos. Quando ele chegou no mandamento maior, ele falou assim, ó, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. O mandamento maior é a lei do amor. Agora, não adianta eu chegar. Adianta, né? A gente vai trabalhando. Porque até essa questão de você falar para os seus netos, para os seus filhos, para os seus amigos, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você está trabalhando isso dentro de você. O que você não pode é você dizer, eu te amo, te amo, te amo. Daqui a pouco a pessoa te dá uma respostinha atravessada, você já não ama mais. Aí você já dá outra atravessada. Não. Por isso que o trabalho tem que começar dentro de nós. E vamos lá para o item 5. Mas o que Jesus quis dizer com as palavras bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra? Olha bem, se ele havia recomendado a renúncia aos bens desse mundo e prometidos no céu. Então, por que ele diz isso? Parece até uma incoerência, né? Mas olha lá. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, estamos aqui encarnados, né? Tem necessidade dos da terra para viver. Óbvio, a gente sabe disso. Jesus apenas recomenda que a gente jamais dê mais importância aos bens materiais do que aos bens do céu. Ou seja, a nossa evolução como espírito, para que a gente possa alcançar, cada vez que a gente for para o plano espiritual, a gente possa estar melhor. É isso que Jesus quis dizer. Por essas palavras, ele quis dizer que até agora os bens da terra são monopolizados pelos violentos, até os dias de hoje, e a gente sabe que são, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais muitas vezes falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que os outros possuem até o supérfluo. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, a chaga da humanidade que é o egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte, pelo violento, que hoje em dia são. Usa-se o poder para pisar no outro. Este será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus, um mundo de regeneração. Então, meus amigos, a questão de reflexão de hoje, eu sempre estou trazendo para vocês, vamos refletir, e eu vou refletindo junto, é olhar interior, interiorizar o seu olhar, educar o seu espírito, praticar a lei de amor, abrir o coração para que aquelas leis divinas que estão guardadas lá naquele cantinho que a gente nunca quer abrir, deixar que ela irradie, porque aí ela começa a tomar conta de você todo, e assim vão todos, não é? Então, nós terminamos aqui agora. Então, esses dias, quando eu estive na casa do caminho tomando passe com o Gil, eu recebi um boletim informativo que tem tudo a ver. Eu fiquei assim arrepiada quando eu li, com o nosso estudo de hoje. Porque quando se fala em Cristo, em Jesus, nosso mestre, nosso guia, é assim, eu fico muito emocionada, muito. Então, olha só, o título, Ele, o Cristo, fez-se humano, ele que é a luz estelar, para que pudesse entre nós trafegar e cantar o seu verbo de luz. Fez-se simples,
Ele que conhece e compreende toda a complexa e grandiosa estrutura do universo e as leis do Criador. Exemplificou a humildade, mesmo tendo em suas mãos o destino de todo o planeta. Quando tantos esperavam o conquistador, ele veio ser servo de todos, amparando as mazelas humanas, curando as feridas da alma, sustentando as necessidades do espírito. Quando muitos queriam o Messias Rei, ele se fez operário, filho de carpinteiro, vindo de um vilarejo simples, quase desconhecido, para que seu verbo de luz conquistasse os corações. Quando muitos elegiam a beleza, a fama, as ilusões do mundo, ele estava com os coxos, leprosos, cegos e estropiados do corpo e da alma, mostrando a transitoriedade da vida física. Vida física não é nada, é um momento, né? Quando tantos se perdiam em tradições e regras vazias, ele dava novo significado às coisas e aos atos, ensinando que o exterior nada significa se não reflete o mundo interior, esse sim de grande importância. Trafegava entre poderosos, ricos e intelectuais, mas também entre os simples, os analfabetos e os pobres, pois via todos como almas em evolução, seus irmãos, filhos de Deus. Se tantos elogiam as armas, a guerra e a morte como ferramenta de conquista e usurpação, né, até hoje, ele veio conquistar um mundo sem nada usurpar, falando e vivenciando o amor na sua mais alta expressão. Se a época foi incompreendido, preterido ou ignorado por muitos, não foram poucos aqueles que se deixaram tocar pela sua presença e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Naqueles dias, graçava a violência, a barbárie e as injustiças, não muito diferente dos dias de hoje. Se a tecnologia, filha do intelecto, transformou o mundo, nós ainda continuamos praticamente os mesmos. O amor, filho do coração, ainda aguarda espaço para surgir entre nós e nos transformar intimamente, para que o mundo então se transforme efetivamente. Então, ele está nos esperando. Somos todos nós ainda os cansados e aflitos que ele aguarda pacientemente para nos amparar. Somos aqueles de alma sofrida pelas opções infelizes que fizemos, agora sedentos de sua paz. Usamos mal o livre-arbítrio. E ainda hoje ele nos aguarda para que, cansado das ilusões da vida, possamos tê-lo efetivamente como o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é sempre a melhor resposta para todas as nossas necessidades, anseios e carências. Não nos percamos nos labirintos do mundo, entre a incerteza e a solidão. Entreguemos nossas vidas ao amor não amado e sintamos os benefícios da sua presença entre nós. Façamos isso. Isso está na redação do Momento Espírita. Então, isso aqui, essa mensagem de hoje, vem trazendo tudo o que Jesus foi entre nós e é. E nos aguarda. Chegará um momento que nós nos transformaremos, porque nós seguiremos os seus ensinamentos. Então, meus irmãos, passei um pouquinho só do tempo. Agradeço imensamente a amizade de vocês, o amor de vocês, a paciência de estarem aqui me ouvindo. Estamos todos estudando, porque isso é muito importante. E eu desejo a vocês que vocês tenham um final de semana maravilhoso, mas muito reflexivo. Vamos pensar em tudo que nós estudamos hoje. Um grande beijo no coração de vocês e eu vou dizer novamente, eu amo vocês. Tchau, queridos. Até a próxima, se Deus quiser.